Olha, vamos direto ao ponto aqui. Existe uma pergunta feita por Jesus que atravessa os séculos. E é uma pergunta que não foi feita para deixar a gente confortável, não. Pelo contrário, ela existe para confrontar. E é exatamente nela que a gente vai mergulhar fundo hoje. Sabe, a gente está acostumado com muitas palavras de Jesus que servem de consolo, outras de instrução. Mas essa aqui, de Marcos 8,36, ela é diferente. Ela foi feita, olha só, para destruir. Calma, não para destruir a pessoa, mas o orgulho. Ela não busca só ajustar umas prioridades, não. A intenção aqui é arrancar máscaras. É uma daquelas verdades que coloca tudo na mesa, de um jeito brutalmente honesto. E é aqui que a análise começa a tomar um rumo inesperado. E eu diria até perturbador. Pensa comigo. E se o principal destinatário desse alerta não for o mundo lá fora, mas sim quem está dentro da igreja? A proposta é que o maior perigo de se perder a alma em troca do mundo pode estar acontecendo justamente nos ambientes religiosos. É uma linha de raciocínio forte, né? Vamos seguir por ela. Ok, agora a gente chega no coração do argumento. A grande tragédia espiritual de hoje, em muitos círculos, não seria o abandono explícito de Cristo. Seria algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso. A transformação de Jesus em uma ferramenta. Tá, mas como isso acontece na prática? Bom, a lógica em ação é essa aqui. Cristo, que deveria ser o fim último, o próprio alvo da jornada, é rebaixado. Ele vira só um meio para alcançar crescimento pessoal, para ter estabilidade emocional, prosperidade financeira e, olha só que loucura, até mesmo projeção no ministério. Pois é, e existe um nome para essa abordagem: religiosidade utilitária. É uma prática que se parece com fé, tem cara de fé, mas que na verdade é o completo oposto do discipulado. É o puro autointeresse, só que disfarçado com o jargão religioso. É a busca por Deus não por quem Ele é, mas pelo que se pode obter dele. Claro, para que esse tipo de religião funcione, o evangelho original precisa ser modificado. E a modificação mais profunda, segundo a análise, é a remoção do seu elemento mais essencial e também o mais desconfortável, a cruz. E a diferença, nossa, é gritante. Dá uma olhada nisso. O evangelho de Jesus parte de uma sentença de morte para o ego: negue-se. Já o evangelho que se popularizou parte de uma afirmação do ego: realize-se. De um lado, a renúncia, do outro, a autoajuda. É uma inversão total do ponto de partida, percebe? As consequências disso são muito profundas. O que se forma é uma geração que domina a liturgia, mas não conhece a entrega. Canta sobre rendição, mas nunca se rendeu de fato. Fala sobre Deus, mas não vive para Ele. É quase como um grande auto-engano coletivo, sabe? Com uma camada bonita de espiritualidade por cima. E é aqui que a ironia fica ainda mais profunda. O tal ganhar o mundo sobre o qual Jesus adverte pode acontecer justamente em nome de Deus. A ambição pelo sucesso do mundo pode se disfarçar perfeitamente de zelo ministerial. E como é a cara desse sucesso? Bom, as métricas são bem visíveis e para o mundo são impressionantes. É sobre construir verdadeiros impérios religiosos, acumular multidões de seguidores, expandir plataformas e, claro, conquistar influência. Só que por trás da fachada é aí que reside o escândalo. É perfeitamente possível construir tudo isso, ter um ministério de enorme sucesso aos olhos do mundo e, ao mesmo tempo, ter uma alma seca, vazia, distante de Deus. A estrutura por fora cresce, enquanto a vida por dentro vai morrendo. Essa desconexão toda acontece porque as réguas de medição são completamente diferentes. Enquanto as métricas da Terra focam em impacto, alcance e números, as métricas celestiais, segundo a fonte, focam em fidelidade, em integridade e em semelhança com Cristo. Para sustentar esse sistema de sucesso terreno, novos ídolos são necessários. Ídolos muito mais sofisticados e perigosos, porque eles não se parecem com os ídolos antigos, sabe? Eles não parecem errados, pelo contrário. São valores que a própria cultura religiosa de hoje em dia passou a celebrar. Mas, afinal de contas, que ídolos são esses? Que deuses invisíveis foram parar no altar sem que quase ninguém percebesse? São eles a relevância, o reconhecimento, a produtividade e o crescimento. E veja bem, o ponto aqui é sutil. Nenhuma dessas coisas é ruim em si. O problema é quando elas deixam de ser ferramentas e são elevadas ao status de deuses, quando se tornam o objetivo final. O preço dessa idolatria é alto.
inevitável. A partir do momento que a estratégia principal vira agradar as pessoas, desagradar a Deus se torna uma consequência. O resultado é sutil, mas devastador. Cristo não é negado com palavras. Ele é silenciosamente substituído na prática. E assim, a gente volta ao ponto de partida. Aquela pergunta de Jesus funciona como um grande filtro, sabe, que reduz uma vida inteira de trabalho, de esforço, de conquistas, a um único e fundamental critério. E o contraste aqui é absoluto. A cultura ao redor pergunta sobre o que foi construído, sobre o tamanho do impacto. Mas a pergunta que ecoa da eternidade é sobre o que foi guardado. A questão não é o que foi feito para o mundo, mas sim, a alma foi protegida? Não é multidões foram alcançadas, mas houve permanência em mim? No fim das contas, a matemática é simples e até um pouco assustadora. Nenhuma quantidade de sucesso terreno, de aplausos ou de influência pode compensar a perda do que é eterno. Ganhar o mundo inteiro continua sendo pouco, se o custo for a própria alma. E com isso, esta análise toda se torna um espelho. A pergunta feita há 2000 anos não é só para a história, ela é para o agora. É uma questão que cada pessoa precisa confrontar. A jornada tem sido para seguir a Cristo ou para tentar ganhar o mundo em nome dele? A resposta que se dá a essa pergunta lá no íntimo do coração define absolutamente tudo.